Olá pessoal, a paz do Senhor a todos. Mais um Maná Diário, lembrando o propósito desse projeto, estarmos compartilhando a palavra de Deus nesse momento do dia, né, nesse horário de sempre, meio-dia, e também estarmos orando, né, sempre buscando a Deus em clamor e oração, intercessão, tanto para a sua vida pessoal, para alguma circunstância que você esteja passando, e também estamos sempre orando pela Igreja do Senhor, pela nossa nação, pela operação de Deus na nossa nação nesse tempo. Lembrando que nós estamos em uma campanha constante pela operação de Deus sobre a nossa nação, tá? Até cumprindo o mandamento da Bíblia, né? Antes de tudo, recomendo-vos que façam orações, súplicas pelos governantes, né? Pelo governo estatal, para que tenhamos uma vida pacífica e tranquila, para que a vontade de Deus se manifeste. Qual que é a vontade de Deus? Que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então é isso, tá? Então, você que está aí, transmita esse link, transmita essa palavra, tá? Você que está recebendo o link pela primeira vez ou novamente, fique atento ao poder de Deus, coloque sua fé em ação, tá? Nós não estamos aqui num momento religioso, nós estamos aqui num momento espiritual, no espírito, algo que é real, que é verdadeiro. E a unção de Deus, a palavra de Deus, ela não tem limites quando uma pessoa crê. Então, depende da sua fé. Amém? E hoje eu quero começar falando para nós em Efésios 6, 17, 18. Fala assim, ó: usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então, o famoso capítulo que fala sobre a armadura santa. A armadura santa, nós sabemos que são tipos de conhecimento que devem fazer parte da vida do cristão. E não só um conhecimento gnose, como nos foi ministrado, né, na tarde da bênção dessa semana. Mas temos que ter um conhecimento, um gnosco, um conhecimento com vida. E ir até adiante ter um epignosco, um conhecimento com a face de Deus, com a vida de Deus, que só o Espírito Santo pode dar. Então, Paulo fala, né, aqui na carta sobre a armadura santa, ele fala de alguns pontos, né, algum conhecimento que tem que fazer parte, tem que ser a vida do cristão, no espírito, na alma, no corpo físico. Fala a convicção da salvação, a convicção da fé, como vencer as flechas do diabo. Ele fala sobre a couraça da justiça, o cinto da verdade, ou seja, convicção da verdade, convicção da sua identidade, né? E ter a consciência da sua arma de ataque, que é a palavra de Deus. Então, em tudo isso, né, e claro, as sandálias, né, do Evangelho da Paz, ou seja, você ter um conhecimento e uma revelação que você tem um chamado, que você tem que ir e pregar o Evangelho, da maneira, da forma, no local, no ministério que Deus te chamou e preparou para você. Então, tudo isso tem que ser uma convicção sobre nossa vida. Então, e ele chega no verso 18 dizendo, né, orem no Espírito em todas as ocasiões. E nós sabemos que a oração no Espírito, ela é a oração em outras línguas. É a oração perfeita, é a oração ministrada pelo Espírito Santo. Romanos 8, 26 e 27 vai dizer que o Senhor, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos como orar. Ele intercede pelas nossas fraquezas. E ele fala que de acordo com a vontade de Deus, que ele intercede pelos santos. Então, quando você quer a vontade de Deus para a sua vida, se você confia no caráter de Deus, você confia no amor de Deus revelado por meio de Jesus Cristo, ter morrido por nós, ter se entregado por nós, ter morrido por nós, ainda nós sendo pecadores. Quando você se entrega a tudo isso, crê dessa maneira, que esse Deus tem uma vontade para a sua vida, então você se entrega a essa ferramenta, que é a oração no Espírito Santo. Então, mas eu quero falar aqui da oração.
Qual que é o nosso maior modelo de oração? A pessoa que tem o maior modelo de oração é o próprio Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus, ele tinha uma vida corrida no seu ministério, na sua missão aqui na terra, mas ainda assim Jesus separava, de acordo com Lucas 5,16, Jesus ia para lugares solitários a fim de orar. Ou seja, ele separava tempo de qualidade na presença de Deus. Ele esperava ser ministrado por Deus. Ele tinha uma comunicação com o Senhor Deus. Ele ouvia Deus e representava a missão de Deus. Tanto que o próprio Jesus disse: eu não digo nada de mim mesmo, mas somente aquilo que ouvi de meu Pai. Então a oração, ela é uma proteção para a sua vida. A oração é uma forma de você alcançar a unção, a operação de Deus sobre a sua vida. Então, por exemplo, é muito interessante a gente ver a diferença. Muitas vezes a pessoa, quando está ministrando a palavra, ou quando ela está no momento de intercessão, ou até mesmo no culto diário, né, ou numa congregação, ela percebe a unção de Deus, ela percebe a graça de Deus, ela crê, ela respeita, ela sai daquele ambiente, né, de maneira mais tranquila, de maneira mais convicta. Mas durante a operação do dia a dia, ela tem alguma dificuldade de viver o Evangelho. Às vezes, naquele momento do dia a dia, que ela não podia alimentar aquela raiva, ela alimenta. Às vezes, naquele momento do dia, onde ela não podia ser desonesta, ela pratica desonestidade. Às vezes, naquele momento do dia, ela é indiferente com uma alma que precisa de salvação. Então, qual que é a diferença? Você vai ver esse exemplo lá na vida de Sansão, em Juízes. Que Sansão, no momento que ele estava... houve dois tipos de operações de unção na vida de Sansão. Uma delas é quando ele estava diante de 1000 filisteus, e a Bíblia vai relatar que ele, com um pedaço de osso da cabeça de um jumento, ele matou os 1000 filisteus. Ou seja, o Espírito do Senhor veio sobre ele para realizar aquilo. Aquilo era como se fosse uma obra ministerial, era como se ele estivesse congregando, um tipo de unção veio sobre ele. Mas logo depois desse evento, ele sai e vai ao deserto, e ele começa a clamar a Deus, porque ele estava fraco a ponto de morrer de sede. Ou seja, o mesmo homem que matou 1000 homens com um pedaço de osso, agora estava reclamando que iria morrer. Ou seja, onde estava a força, o vigor dele? E aí a Bíblia fala que Deus fez brotar do deserto, da terra, uma fonte de água, onde ele tomou aquela água e se restabeleceu sua força, bebeu aquela água e se restabeleceu. Então isso mostra muito a diferença. Quando estamos no ambiente do ministério, no ambiente da igreja, seja ministrando ou sendo ministrado, existe um tipo de operação, mas no nosso dia a dia, nós temos que também buscar uma fonte no deserto. O que é? Você buscar a presença de Deus na sua vida particular, você se conectar com Deus durante o seu dia, durante as situações, as circunstâncias do seu dia a dia, e isso produz uma fonte que te revigora. No momento que você vai tomar uma decisão no dia a dia, você vai trabalhar, por exemplo, você vai passar momentos inoportunos, momentos difíceis, momentos de decisões, momentos que você precisa de favor de Deus, mas você precisa de fé. E para você ter essa fé, você tem que beber dessa fonte. Né? Essa fonte é o quê? É o momento que você separa para ter comunhão com Deus. E uma das formas de ter comunhão com Deus sempre é você orar no Espírito Santo, você falar em línguas. Quando você fala em línguas durante o seu dia, né, além do tempo que você separa para isso, durante o seu dia você se conecta com o Espírito Santo. Você consegue ter uma consciência maior de Deus, da palavra de Deus, e consegue ter um domínio próprio sobre as coisas que você fala, consegue ter um domínio próprio sobre as coisas que você pensa, as coisas que você sente. Então, aqui em Efésios 6,17, ele é como parece, né, no texto em português, que ele para de falar da armadura santa e ele entra em outro assunto e fala sobre a oração no Espírito. Mas no original grego, não existe essa separação do versículo e nem esse ponto de final aqui, onde fala: use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aí o texto original no grego é orando no Espírito em todas as ocasiões, ou seja, o falar em línguas em todo tempo
traz a consciência da armadura santa. O falar em língua todo o tempo traz a consciência de que você é salvo. E por você ser salvo, você é perdoado. Você não tem dúvida do perdão de Deus. Porque muitas vezes a pessoa para por causa de acusação. Ela se sente condenada, ela se sente que está sendo rejeitada por Deus. Ela não tem consciência de que ela está perdoada, porque isso é a consciência do capacete da salvação. Eu fui salvo por Cristo, pelo que Ele realizou, e Ele me perdoa. Até mais do que 70 vezes 7 por dia. Vezes por dia. Né? Então, o orar em línguas, o orar no mistério, passar tempo com Deus, né? o buscar a presença de Deus, ainda que esteja fazendo as coisas no seu dia a dia, isso vai te dar consciência da verdade, do que é a verdade. Né? 1 João 2,27 fala assim, 1 João 2,27 fala assim, voltando, que quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisa que alguém os ensine, mas a unção dele recebida é verdadeira e não falsa. Os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. Primeiro aqui em cima fala, a unção permanece em vocês, e depois fala que ele instrui para que nós venhamos permanecer nele. Então há uma diferença, né? A unção, ela te ensina sobre tudo. A consciência do seu espírito te dá resposta para toda situação, toda circunstância, por mais terrível e difícil que seja. Dá autocontrole, te dá domínio próprio, te dá consciência de autoridade, te dá consciência de que Deus, o Todo-Poderoso, que te ama, que criou todas as coisas, Ele tem algo para realizar através da sua vida e na sua vida. Por isso o Salmo 121, o salmista tinha consciência de Deus, porque ele fala, eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Aí a consciência dele é o quê? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então ele tinha uma consciência que o Criador de todas as coisas, dos montes onde ele estava olhando, era um Deus todo-poderoso, e esse Deus é capaz de socorrê-lo. Então, as duas instruções aqui, a unção nos ensina acerca de todas as coisas. Então, a unção de Deus, ela permanece em você. Uma vez te dada, ela é verdadeira, é falsa. Deus não a retira de você. O ensino de Deus, a unção do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, o selo de Deus, ele permanece em você. A unção permanece em nós, porém nós precisamos permanecer nele, na palavra, em estado de fé. Então é uma coisa, a unção está em mim, outra coisa é não estar em estado de fé. Então às vezes a pessoa está lá, ela está passando um problema financeiro, mas a unção está nela, para Deus abençoar ela. Abrir as portas, dar uma ideia, dar uma direção, entrar com uma provisão. Porém ela não está em Deus, ela não está no estado da fé, de que Deus vai fazer. Então a unção está ali, para ela não sucumbir ao pecado, para ela não praticar o pecado. Porém, ela não está no Senhor, ela não está nele, não permanece nele, porque ela não está no estado de fé, onde ela diz assim, eu estou perdoado, eu sou livre do pecado, eu creio. Então há uma diferença entre a unção estar em nós e nós permanecermos nele. Então por isso que ele revela, a unção está em você, mas você tem que permanecer nele. Judas verso 20, né? Amados, edifique-se na sua fé santíssima, orando no Espírito Santo. Edifique-se, porém, amados, na santíssima fé de vocês, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus. Ou seja, a operação de Deus, o Espírito nos selou, a unção nos deu, Deus nos deu a linguagem sobrenatural, Jesus abriu o caminho para que eu possa orar, Deus Pai me recebe por causa de Jesus Cristo, lembra? Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então por meio de Jesus eu posso ter acesso a Deus. Jesus abriu um novo e vivo caminho, Jesus morreu pelo meu pecado, pela minha culpa, a obediência dele me justificou, eu sou justiça de Deus em Cristo, aleluia por isso. O Espírito Santo, ele agora é Jesus na terra, ele tem um ministério que me leva a Deus, e ele me deu uma linguagem que me liga à vontade de Deus. Então, o que resta agora? Eu me manter no estado de fé, eu manter consciente e no estado de fé.
Vou falar um pouquinho mais o que é estado de fé e a gente já vai orar. O estado de fé é aquela firme decisão de crer. Só isso. Certa vez um leproso chegou em Jesus, né, aquele homem coberto de lepra, de doenças na sua pele, e ele não estava no estado de fé. Ele foi em Jesus e falou: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Aí Jesus disse: eu quero. Quando Jesus disse eu quero, ele entendeu que ele poderia receber aquilo porque era a vontade de Jesus, associada à informação de que Jesus tinha poder para fazer. Então, naquele momento, ele entrou no estado de fé e ele foi purificado. Você entendeu? Então, tem um estado de fé que às vezes a gente tem dúvida. Será que Deus quer fazer? Mas aí, pela palavra, você entende que Deus quer. Depois, Deus tem poder? Você entende que Deus tem poder. Aí você entende que você não merece. E você entende que o seu papel é escolher acreditar. E que fé não é sentimento. Fé não é aquilo que está vendo. Então você escolhe dentro de si, entra no estado de fé. Você permanece nele. Você permanece na palavra. E você entra no estado de fé. Então, se você tem dificuldade para entrar no estado de fé, medite na palavra de Deus. A sua primeira atitude é a jornada da fé. Primeira coisa é você escolher: eu vou crer na palavra de Deus. E passando tempo com a palavra de Deus, você vai começar a ser cheio da palavra. E você vai começar a manter uma vida de oração, de consciência total de Deus. Amém? E aqui eu quero deixar um relato de um grande homem de Deus, chamado Smith Wigglesworth. Ele foi muito usado em curas e milagres. Suas reuniões eram tomadas de poder de Deus, de unção de Deus. Muitos mortos ressuscitaram através do seu ministério, do seu chamado. Ele tinha uma fé muito grandiosa, até peculiar a forma que Deus usava a vida dele, né? Extravagante em sua fé, em suas declarações. Mas foi um ministério que abalou a terra de maneira grandiosa e nos ensina até hoje. E certa vez, né, Smith Wigglesworth disse assim, perguntaram a Smith Wigglesworth, quanto tempo ele passava em oração para ter tamanha fé? Ele respondeu, não passo mais de meia hora em oração, porém não fico meia hora sem orar. Amém? Vou repetir. Perguntaram a Smith Wigglesworth, quanto tempo ele passava em oração para ter tamanha fé? Ele respondeu, não passo mais de meia hora em oração, porém não fico meia hora sem orar. Ou seja, ele tinha uma vida de comunhão, de conexão com o Senhor o tempo todo. Então, meu irmão, minha irmã, não existe oração automática. Você, na sua fé, escolha de fé, se conecta ao Senhor. E a grande ferramenta é a oração no Espírito Santo. É você passar tempo, além do seu tempo de qualidade, onde você pode orar pelos santos, você pode interceder, você pode fazer seus pedidos pessoais, você pode louvar ao Senhor, né? Mas, e ainda por cima, passar o seu tempo de oração no Espírito Santo, ainda por cima, durante o seu dia, em todo o tempo, você pode estar orando em outras línguas, no seu trabalho, dirigindo o seu carro, buscando a presença de Deus ali, se conscientizando do Senhor. Não é você fazer qualquer tipo de atividade e orar, não é isso que eu estou falando. É você orar fazendo outras coisas, não é fazendo outras coisas orando. Tem diferença, tá? É você estar vivendo a sua vida e você escolhe naquele momento se conectar com o Espírito Santo. E a oração vai te dar a fé que você precisa para vencer situações, para colocar suas ideias em prática, para trazer respostas de Deus para a sua vida, por mais difícil que pareça. Amém? Valorize a oração. Amém? E nesse momento nós vamos orar orações de súplicas e intercessões ao Senhor, pela sua causa pessoal, pela nossa nação e tudo aquilo que Deus nos orientar. Tá? Pai, nós te bendizemos pelo teu grande amor. Te agradeço pela tua unção, pela tua graça. No nome de Jesus Cristo, Senhor, eu peço a tua presença confirmando esta palavra no coração dessa pessoa que me ouve. No nome de Jesus Cristo, Pai, nós te rogamos agora, estenda a tua mão agora para curar, para libertar.
para atrair, Senhor, a nossa alma e o nosso coração para Ti. Em oração, Senhor, que venhamos ter uma vida de consciência diante de Ti, de renúncia própria para nos render ao Senhor, porque o Senhor tem uma vontade boa, agradável e perfeita, em nome de Jesus Cristo. Caia por terra o espírito da enfermidade da vida dessa pessoa, caia por terra o espírito da cegueira, da acusação, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Confirma a Tua palavra. Essa pessoa que me ouve, que precisa receber o Espírito Santo, que ela seja batizada agora no Espírito Santo, que ela receba o dom sobrenatural do Espírito Santo das línguas. Toca ela, Espírito Santo, e traz fogo sobre os seus lábios, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, receba do Senhor um renovo sobre os seus lábios, um renovo de consciência, para praticar essa palavra, em nome de Jesus Cristo. Aleluias, glórias ao Teu nome. Eu Te engrandeço, eu Te louvo, Te dou toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Senhor, nós Te bendizemos pela Tua presença sobre a nossa nação. Em nome de Jesus, guia-nos na verdade, guia-nos no Teu propósito, estenda o Teu reino sobre a política, sobre sistemas estatais, no estado, no município que nós vivemos, no governo federal. Estenda as Suas mãos, trazendo a Tua justiça, conduzindo aqueles, ó Deus, que estão afastados de Ti a serem salvos e conhecedores do Teu Evangelho. Estende a Sua misericórdia de salvação em nome de Jesus Cristo, Senhor. Te louvamos, Te engrandecemos, Te damos a honra e a glória, Senhor, pela Sua intervenção em nosso estado, em nossa nação, para trazer a salvação, para que demos a vida pacífica e tranquila, não para usufruir desse mundo, mas para que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Em nome de Jesus. Amém. Agora sim, que Deus te abençoe grandemente, tá? Que o Senhor te guie na verdade, e eu peço que você ajude-nos com esse canal, compartilhe, né? Clica aí no gostei, comenta algo. Se você precisar, tiver necessidade, pode estar falando conosco, tem um WhatsApp, um Telegram aí na descrição, ou você pode estar também trazendo seu testemunho, seu pedido de oração. Nós estamos prontos para te ouvir, tá? Que Deus te abençoe grandemente, tá? E agora nós vamos encerrar. A imagem final vai ser da fala do reverendo Smith, tá? Vai ser colocada no final aqui, para que você possa ler novamente e Deus te inspirar através dessa frase. Deus te abençoe grandemente.